No concurso unificado do TSE serão disponibilizadas vagas ou então cadastro de reserva para os mais variados cargos. Eu acredito que nós vamos ter cadastro de reserva, por exemplo, os cargos de medicina, psicologia, engenharia, enfermagem, dentista, biblioteconomia e por aí vai. Mas, sem sombra de dúvidas, os 3 cargos que nós mais vamos ter nomeações durante o prazo de validade do concurso são os tradicionais, ou seja, técnico judiciário, analista judiciário da área administrativa e analista judiciário da área judiciária. E com essa confusão toda aí de recentemente ter sido aprovada uma lei exigindo nível superior para o cargo de técnico, e esse assunto ainda vai ter muita discussão pela frente ainda, eu resolvi gravar esse vídeo para esclarecer uma dúvida muito comum, especialmente daqueles que estavam estudando para o cargo de analista judiciário da área administrativa. E aí, professor, como é que fica a situação desse cargo de analista judiciário da área administrativa? Sendo que o de técnico também agora vai exigir nível superior. Será que esse cargo vai ser extinto? Será que não vai? Vale a pena continuar estudando para ele? Não vale a pena? É sobre isso que nós vamos falar a partir deste momento. Salve, salve concurseiro! Salve, salve concurseira! Professor Fabiano Pereira na área, passando por aqui para deixar mais um vídeo para você nesse canal que é 100% focado nesse concurso unificado do TSE. Então, se você quiser garantir a sua vaga, seja no cargo de técnico, analista, vem comigo que eu vou te ajudar. Inclusive, se você ainda não se inscreveu no canal, já clica aí, se inscreva agora e ativa esse sininho, viu? Porque aí toda segunda e quinta às 18 horas o YouTube vai mandar uma notificação para você. Ó, o professor acabou de postar um vídeo lá. Aí você vem assistir. Certamente você já sabe que neste momento vigora a exigência de nível superior para o cargo de técnico judiciário. Uma exigência que foi estabelecida pela Lei 14.456 de 2022. Eu já gravei outros vídeos aqui no canal falando da minha opinião sobre essa lei e eu até acredito que se for proposta uma ação direta de inconstitucionalidade e essa ação direta chegar até o conhecimento do Supremo Tribunal Federal, já existem algumas entidades coordenando isso aí, a tendência é que o Supremo Tribunal Federal declare essa lei inconstitucional, porque existe um vício formal nesse processo. Não estou falando aqui que é bonito, é feio exigir nível superior para o cargo de técnico, não. Eu estou falando que o processo legislativo que foi previsto na Constituição, ele foi desrespeitado. Pelo menos isso, né, é que os doutos estudiosos de constitucional falam por aí. Ô, gente, isso tudo foi feito assim, a toque de caixa. Vamos fazer, aproveitar o final da legislatura, vamos pegar um deputado de chegada aí para nos ajudar nisso aí. Então foi feito a toque de caixa. Tanto é que a situação hoje é a seguinte. Nós temos o cargo de técnico judiciário, que exige qualquer formação de nível superior, inclusive tecnólogo, para você assumir, e o cargo de analista judiciário da área administrativa, que também exige qualquer formação de nível superior, inclusive tecnólogo, para você assumir. Ou seja, não tem diferença básica entre esses 2 cargos. Com base nessa lei, não tem diferença básica. Tem diferença sim. A diferença em relação às atribuições do cargo. Ah, mas essa diferença ela é irrisória. Porque na prática mesmo, tanto o técnico quanto o analista judiciário administrativo vão fazer a mesma coisa, cara. Então assim, foi uma mudança meio que feita às pressas e não pensaram nas consequências disso. Mas vamos aguardar aí o posicionamento dos tribunais sobre essa questão, porque eu acredito que em breve os tribunais já vão começar a se manifestar, especialmente os tribunais regionais do trabalho, o próprio TST, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque eles têm muitos editais abertos. Então, eles serão questionados com relação a isso, eles vão ter que se manifestar em breve. Vamos aguardar a manifestação deles, que já vai ser um indicativo do que tende a acontecer nos próximos meses. Mas eu volto a repetir aqui, a minha orientação para você que hoje só tem nível médio é continue estudando. Na pior das hipóteses, não, o STF disse que a lei é constitucional mesmo. Acho difícil, mas ainda que o STF fale isso, sei lá, 80% desse conteúdo você vai aproveitar para outros concursos federais. Então não se preocupe, porque basicamente para técnico, por exemplo, você vai estudar o quê? Constitucional, administrativo, português, informática, norma de servidores e direito eleitoral. Então, cara, tirando eleitoral, o restante você vai aproveitar. Se você vinha se preparando para o cargo de analista judiciário da área administrativa, também não muda nada. Por quê? Porque nós vamos ter nesse próximo edital vagas para o cargo de técnico e vagas para o cargo de analista judiciário da área administrativa. Então, até este momento, nada mudou. Então, mantenha a sua programação normal. E claro, se você vai estudar para o cargo de analista judiciário da área administrativa, você também, óbvio, vai tentar o cargo de técnico judiciário. Deixa eu te explicar rapidamente aqui a diferença básica de conteúdo entre o cargo de técnico e analista. Basicamente, para o cargo de técnico, você vai ter que estudar constitucional, administrativo, eleitoral,
português, informática e normas de servidores. Essas são as disciplinas básicas que a gente tem certeza que vão cair. Pode ser que caia alguma coisa extra aqui, outra ali e tal, mas esse é o conteúdo básico que caiu na maioria dos TRS que aconteceram nos últimos anos. Para o cargo de analista judiciário da administrativa, você vai estudar essas 6 disciplinas que eu acabei de mencionar, mais administração pública, administração financeira orçamentária, gestão de pessoas, administração geral, essas são as básicas também. Mas pode ser que no edital eles também cobrem civil, processo civil, penal e processo penal para analista judiciário da área administrativa. E um detalhe, é claro que o conteúdo de constitucional, o conteúdo de administrativo, ele acaba sendo maior para o cargo de analista. Tem muitos tópicos que não são cobrados para técnico e são cobrados para analista. Então, qual é a melhor estratégia? Comece estudando esse conteúdo básico que cai para o cargo de técnico e à medida que você for evoluindo no conteúdo, for melhorando seus percentuais de acertos, você vai acrescentando o conteúdo que cai para analista. Ah, professor do céu, é conteúdo que não acaba mais, é disciplina demais, eu estou totalmente perdida. Ah, professor do céu, é conteúdo demais, você está doido, será que eu vou conseguir chegar bem preparada nesse concurso? Difícil responder por você, mas se você fizer a sua parte, eu estou aqui para te ajudar. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da minha mentoria. Na minha mentoria, a sua única função vai ser sentar e estudar, porque nós vamos elaborar o seu planejamento, nós vamos acompanhar a sua evolução nos estudos, nós vamos dizer quais são os melhores caminhos que você deve tomar, vamos te entregar tudo prontinho, vamos te ensinar a estudar e mais do que isso, vamos te ensinar a monitorar os seus percentuais de acertos semana a semana para você chegar nos 90% nos próximos 4 meses. Então clica aqui, preenche o formulário, que em breve eu ou alguém da minha equipe, nós vamos entrar em contato com você para te explicar um pouquinho mais sobre o funcionamento da mentoria. Ô professor, e com essa exigência de nível superior para o cargo de técnico, existe um risco desse cargo de analista judiciário da área administrativa ser extinto? Gente, possibilidade existe. Mas não é uma coisa que vai acontecer amanhã. É uma coisa que vai levar ainda algum tempo, talvez até alguns anos para que isso aconteça. Por quê? Primeiro, a gente não sabe se essa exigência de nível superior para o cargo de técnico vai ser mantida. Se ela for mantida, na minha opinião, não faz sentido nenhum a gente ter o cargo de técnico de nível superior e o cargo de analista judiciário da administrativa. Para mim, Fabiano, não faz sentido. Mas volto a dizer, isso não vai acontecer agora. Ainda que falem em extinção, não estou dizendo que estão falando. Só estou dizendo que mantida a exigência de nível superior para o cargo de técnico, não faz muito sentido a gente ter um cargo de analista judiciário da administrativa com a mesma formação do cargo de técnico. Sendo que técnico recebe bem menos do que o analista. Entendi, professor, mas se você hoje estivesse estudando, como você já estudou ano passado para os concursos de TRS, você hoje continuaria estudando para o cargo de analista judiciário da área administrativa? Eu, Fabiano, continuaria sim. Se o meu foco fosse analista, porque é o seguinte, quem tem o foco de analista, quase que por obrigação, tem que fazer o cargo de técnico também. Porque todo conteúdo que cai para técnico, ele também está dentro do conteúdo de analista. Então, tem que fazer os dois. Mas eu não deixaria de fazer esse concurso para o cargo de analista. Porque é como se você fosse para a prova com 2 opções de concurso. Um concurso para técnico e um concurso para analista. É o único concurso com 2 opções de aprovação. Então isso faz muita diferença, gente. E o cargo de analista judiciário administrativa, gente, é outra pegada, né? É outra remuneração. Com esse reajuste que a gente teve agora, que foi aprovado pelo Congresso, nós vamos receber aproximadamente no final de carreira R$24 mil. Somando todos os benefícios, é quase R$24 mil. Então, assim, faz uma diferença danada no final do mês. Não desperdice essa oportunidade, não. Olha esse depoimento aqui, ó. Isso aqui é uma mensagem que eu recebi do Roberto, que foi um aluno da mentoria. E, cara, ele fez o concurso para o cargo de analista judiciário administrativa no TRT, tá? Ele passou no TRT do Mato Grosso. E, gente, ele só errou uma questão das 60 que caíram na prova. Então hoje se você pergunta, e aí Roberto, valeu a pena estudar para esse cargo de analista judiciário administrativa? Ele vai te responder o quê? É óbvio, professor, show de bola, valeu mais do que a pena. Aí você olha uma mensagem dessa e fala assim, poxa, o cara só errou uma questão. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque ele sabe estudar, ele aprendeu a estudar. Até então ele não sabia estudar, ele não tinha um método, e aí, por exemplo, ele veio para a mentoria, ele aprendeu a estudar, continuou estudando de forma regular e colheu os frutos lá na frente. É por isso que eu te falo e coloco muito sobre isso aqui no canal, né? Gente, você tem que aprender a estudar, cara. Não adianta você estudar 12 horas por dia se você não está vendo resultados, se você não está acertando questões. Então vamos deixar de lado essa história de que o cargo de analista judiciário da administrativa vai ser extinto, que não compensa estudar para ele. Cara, foca.
Se você realmente já está muito bem no cargo de técnico, já começa a pensar em introduzir também algumas disciplinas para analista. Se você ainda não está bem no cargo de técnico, o que é estar bem no cargo de técnico? É ter estudado pelo menos, uns 80% do conteúdo e estar com 85% de acertos em todas as disciplinas, no mínimo. Então, se você não está ainda nesse nível, aí nem pensa em introduzir a disciplina de analista. Mas se você já estiver no nível mais avançado, como isso que eu acabei de falar, aí sim, já vale a pena pensar até introduzir as disciplinas para o cargo de analista. E no mais, tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário sobre esse concurso unificado do TSE, posta aqui porque em breve eu vou passar aqui, vou analisar todos os comentários e os vídeos que eu estou gravando são inspirados nesses comentários aqui, viu? Então pode colocar as suas sugestões de vídeo, porque em breve eu vou gravar um vídeo para esclarecer esse tema que você está querendo. Bons estudos, sucesso para você e a gente se vê. Até mais!